Vamos a mais um clube de leitura da Bíblia. Vamos ler Jonas, capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Sublinhem ali, palavra do Senhor veio e sublinha também pela segunda vez. Pela segunda vez. Sublinha também a parte que diz vá. Essa palavra, vá. Sublinha Nínive, e sublinha pregue contra ela. Pregue contra ela. Vamos anotar agora do lado ou no papel, né, como a gente faz também. Anota assim, do versículo 1 ao 2, Jonas vai a Nínive. Jonas vai a Nínive. Jonas vai a Nínive. Jonas vai a Nínive. Versículo 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Sublinha isso, 3 dias para percorrê-la. 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia. Sublinha 1 dia. 1 dia. 1 dia. E pregava. Sublinha pregava também. Pregava. Dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Pode sublinhar essa pregação dele aí, uma frase só. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Vamos anotar agora versículos 3 e 4. Vamos anotar do lado ou no papel aí. Jonas prega por 1 dia a destruição. Jonas prega por 1 dia a destruição. Jonas prega por 1 dia a destruição. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Sublinha isso. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum. Sublinha isso também. Proclamaram um jejum. E vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, sublinha, notícia chegou ao rei de Nínive. Notícia chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, sublinha isso, levantou do seu trono, tirou os trajes reais. Sublinha isso. Cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Sublinha pano de saco e sublinha sentou-se sobre cinzas. Versículo 7. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém... Sublinha mandado do rei. Mandado do rei. Pode sublinhar mandado do rei. Nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Pode sublinhar nem mesmo os animais. E depois sublinha pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Sublinha também, nem deixem que bebam água. Tá. Agora sim,
do versículo 5 até o 6, do versículo 5 ao 7, melhor, do versículo 5 ao 7, anota assim, ó, todos creram, o rei se humilha. Todos creram, o rei se humilha. Do versículo 5 ao 7, todos creram, o rei se humilha. Todos creram, o rei se humilha. Versículo 8. Versículo 8 diz assim: todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho. Sublinha tudo isso, ó. Clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho. Sublinha tudo isso. E da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Sublinha a parte que diz, talvez Deus se volte e mude de ideia. E aí no final sublinha também, não pereçamos. Não pereçamos. Sublinha isso também. Agora vamos anotar aí do lado do versículo 8 e do 9. Rei proclama jejum até para os animais em arrependimento. Rei proclama jejum até para os animais em arrependimento. Rei proclama jejum até para os animais em arrependimento. Rei proclama jejum até para os animais em arrependimento. Versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram. Pode sublinhar tudo isso. Deus viu o que fizeram, como se converteram. Sublinha isso. Do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Pode sublinhar isso também. Deus mudou de ideia quanto ao mal. Sublinha isso. Deus mudou de ideia quanto ao mal. E no final também, não o fez. Sublinha isso. Não o fez. Não o fez. Agora vamos anotar. Deus viu a conversão e cancelou a destruição. Deus viu a conversão e cancelou a destruição. Deus viu a conversão e cancelou a destruição. Vamos ler o que nós anotamos então. O capítulo 3 era curtinho hoje, né? Só 10 versículos. Vamos ver o que nós anotamos. Lá no início, no versículo 1. Jonas vai a Nínive. Nós sublinhamos, né? A palavra do Senhor veio pela segunda vez. E Deus enviou ele a Nínive para pregar contra ela. Então, Jonas, né? Ele ganha uma segunda oportunidade. E isso através de um milagre, né? Que ele foi, enfim, engolido pelo grande peixe. O grande peixe foi lá, vomitou ele, né? E ele pôde ouvir Deus de novo. E aí dessa vez ele obedeceu. E foi até Nínive. E meus irmãos, eu digo assim para você, sabe? A gente precisa obedecer de primeira quando Deus fala. Porque nem sempre Deus dá uma segunda vez. Uma segunda oportunidade. A gente não pode ficar sempre contando com a segunda, sabe? Ficar se amarrando em obedecer. A gente vê que Deus levou ele até o limite ali.
Deus levou ele até o limite, só que nem com todos Deus dá uma segunda chance dessa maneira assim, né? É óbvio que todos nós temos a oportunidade de recomeçar no sentido da vida, porque a gente pode se converter, né? Mas a gente não, depois de convertido, né? E Deus fala conosco, a gente não deve ser rebelde, sabe? Ser tardio em obedecer. Se Deus falou e a gente sabe o que tem que ser feito, vamos fazer. Porque enquanto a gente não faz, né, o que Deus já disse que tem que ser feito, a gente não está obedecendo, né? A gente não está obedecendo e a gente está trancando a nossa vida. Então, não esperem pela segunda vez Deus falar. Vamos obedecer de primeira. Depois a gente anotou ali. Jonas prega por um dia a destruição. Aí nós sublinhamos que Deus disse, né? Deus tinha dito para Jonas pregar contra Nínive, né? E aí a gente sublinhou ali que eram necessários 3 dias para percorrer a cidade, ok? E nós sublinhamos ali que Jonas percorreu o caminho apenas de um dia só, e pregou. Então, eram necessários 3 dias, tá, irmãos? Para percorrer a cidade. A cidade era grande, 3 dias caminhando sem parar, era o comprimento da cidade. Só que Jonas, ele só pregou um dia, ele não pregou os 3, ele pregou um dia só. E a mensagem dele está escrito ali também. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi só essa a pregação dele. Eu não sei se vocês repararam, tá bom? Mas Jonas foi contrariado, né? Jonas foi contrariado até Nínive pregar, tá bom? Ele obedeceu, mas a obediência dele ainda foi muito contrariada. Porque ele não disse assim, ó, vocês têm 40 dias para se arrepender, porque senão Deus vai destruir a cidade. Mas se vocês se arrependerem, né? Deus pode perdoar vocês, ele não vai destruir a cidade. Ele nem falou em arrependimento. Ele deu o mínimo, irmãos. Ele deu o mínimo. Ele só falou assim, ó. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E diferente dos outros profetas, tá? Isso era comum a gente ver, não sei se vocês repararam, mas nos livros proféticos acontecia de estar escrito assim, ó. Assim diz o Senhor. Aí os profetas iam lá e falavam. E eles falavam exatamente o que Deus estava dizendo. Estão entendendo? Só que aqui ele não faz isso. Aqui ele não faz isso. Ele não diz assim diz o Senhor. E ele não fala exatamente o que Deus disse. Ele simplesmente disse, ó. Diz ali, né? Caminho de um dia e pregava dizendo. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. É como se ele desse a mensagem, ele transmitiu a mensagem da maneira que ele achou melhor, da maneira que ele quis. Não foi a mensagem ali, ó, exata. Assim diz o Senhor. Tarará, tarará, tarará. Não. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, meus irmãos, ele fez o mínimo. Ele fez o mínimo aqui porque ele não queria que ele se arrependesse. Entende? A gente vai ver amanhã, no capítulo 4, ali tá a reação dele. Mas Jonas não queria que eles se arrependessem, tá? Jonas não queria a salvação deles, por isso que Jonas deu o mínimo, falando, ainda 40 dias e Nínive será destruída. E por incrível que pareça, meus irmãos, por incrível que pareça, bastou essa única frase, tá? Ainda 40 dias e Nínive será destruída e muita coisa mudou. Vamos ver o que aconteceu. O que a gente anotou? Nós anotamos ali, ó. Todos creram e o rei se humilha. Todos creram e o rei se humilha. Aí, olha só. No versículo 6, nós sublinhamos ali, ó, que a notícia chegou ao rei de Nínive. Vejam isso, ó. A notícia chegou ao rei de Nínive. Não foi Jonas que chegou até o rei de Nínive. Entende? Foi a notícia que chegou até o rei de Nínive. Lembra daquilo que eu disse, né? Era necessário 3 dias para percorrer a cidade, mas Jonas não percorreu os 3 dias. Jonas pregou um dia só. Ou seja, ele pregou um dia e ele deixou que o próprio povo, entendeu? Fosse ali no telefone sem fio, um avisando o outro, entenderam? Até que a notícia chegou no rei. Então não foi Jonas que foi até o rei, mas a notícia chegou lá, ok? E chegou a notícia dizendo, ó rei, tem um profeta aí, enlouquecido aí, que está dizendo, ó,
Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Só isso que chegou até o rei. Mas a Bíblia mostra ali que isso foi o suficiente, porque o rei na hora se levantou do trono, tirou a roupa né, real, vestiu o pano de saco e ele se humilhou na cinza, né? Se humilhou na cinza. O povo todo, na realidade, né, creu e se humilhou. E olha só o que acontece agora. Olha o que a gente anotou. O rei proclama jejum até para os animais em arrependimento. Aí o rei ainda disse, ó, nós sublinhamos lá no versículo 8. Clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho. Aí nós sublinhamos, quem sabe, né, Deus ia mudar de ideia e não pereçamos. Então, olha só o que o rei fez aqui. Chegou a notícia para ele, em 40 dias Nínive vai ser destruída. Ele se humilhou, tirou a veste real ali, né, vestiu o pano de saco, enfim, e proclamou um jejum para todo mundo. Até os animais iam jejuar. Até os animais iam jejuar. E ele disse assim, ó, e não só isso, mas todo mundo vai clamar a Deus, ou seja, orar. Todo mundo vai orar a Deus, vai clamar a Deus, e todos vão se converter do seu mau caminho. Ou seja, não foi só uma atitude externa ali do jejum, foi uma mudança de vida. Vocês estão entendendo? Foi uma mudança, porque ele falou, ó, todo mundo vai se converter a Deus, tá? E cada um do seu mau caminho, ou seja, todo mundo vai mudar de atitude a partir de agora. Foi uma conversão verdadeira. Vocês entenderam isso, sim ou não? Faz um joinha aí se vocês entenderam. Jejum, oração e conversão. Sendo que a mensagem dele foi uma frase só. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Meus irmãos, isso aqui é fantástico. Porque a gente tem aqui um profeta de má vontade, ok? Um profeta de má vontade que pregou uma frase só, e 120 mil pessoas se converteram, irmãos. A cidade inteira. Depois lá no capítulo 4 mostra que era 120 mil pessoas. Irmãos, isso aqui é um milagre, isso. Eu não sei se vocês conseguem entender. Nínive, irmãos, Nínive era a cidade mais ímpia do mundo. Era a cidade mais maligna do mundo, Nínive, nesses dias aqui. Era a pior cidade do mundo. Eram as pessoas mais perversas do mundo. Estão na cidade de Nínive. Então, olha só o que Deus faz. Deus pega um profeta de má vontade que não queria a conversão das pessoas, ele prega de qualquer jeito uma frase só, que em 40 dias eles seriam destruídos, e isso para a cidade mais perversa do mundo, e só aquela frase ali foi suficiente. Ainda ele não foi até pela cidade inteira. Vamos dizer que ele percorreu 1/3 da cidade, porque já que era necessário 3 dias, né, e ele percorreu um dia só, ele pregou só 1/3 da cidade, o resto eles mesmos pregaram uns para os outros, tá bom? E a cidade inteira se converteu, 120 mil pessoas. Irmãos, assim ó, todos os pregadores da Bíblia queriam ter esse sucesso de Jonas. Não sei se vocês estão entendendo. Irmãos, nem Jesus pregou e todo mundo se converteu, entende? Porque sempre tinha ali os fariseus que endureciam o coração, né? Que, enfim, duvidavam, ficavam ali endurecidos, rejeitavam, né? Enfim, orgulhosamente. Mas Jonas tem um sucesso aqui, ó, que nenhum pregador na Bíblia teve. E ele não gostou. Depois a gente vai ver que ele não gostou. Por incrível que pareça, ele pregou a pior mensagem no sentido que ele pregou de qualquer jeito, de má vontade, e ainda assim aquilo ali foi suficiente para converter 120 mil pessoas. A gente fica maravilhado muitas vezes com o dia de Pentecostes, lá em Atos 2, que Jesus tinha dado a ordem para eles, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí Jesus subiu aos céus, né? Depois da morte, ressurreição, né? Jesus ficou 40 dias com os apóstolos, e aí Jesus disse para eles ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus subiu, e os apóstolos ficaram 10 dias juntos, clamando a Deus, até que veio, né, desceu o Espírito Santo, e aí houve o batismo no Espírito Santo. E a Bíblia mostra que com uma pregação só de Pedro, 3 mil pessoas se converteram. Olha só, 3 mil se converterem já é fantástico, ok?
Já é fantástico 3.000 pessoas se converterem de uma vez só. Só que vamos dizer assim que Pedro pregou ali, aquela mensagem deve ter dado uns 10, 15 minutos. E já é fantástico alguém pregar 10, 15 minutos e 3.000 pessoas se converterem de uma vez só. Só que agora aqui, irmãos, nesse texto, a gente tem um profeta que pregou uma frase só. E não foram 3.000, foram 120.000 pessoas. Uma cidade inteira se converteu. Isso é muito fantástico. Vocês estão entendendo isso? Quem é que vocês ouviram pregar que pregou uma frase só e 120.000 pessoas se converteram? Vocês entendem que isso é uma coisa fora do comum? É fora do comum. Deus operou aqui um avivamento extraordinário. Deus converteu a cidade mais maligna do mundo através de uma frase só e através de um pregador que pregou de má vontade. E eu digo para vocês assim, ó, isso daqui, quando eu estava meditando assim, né, mergulhando nessa palavra aqui, pai, isso aqui incendiou meu coração no sentido de que, olha o que Deus pode fazer através de uma palavra que a gente transmita para as pessoas. Às vezes a gente fica assim, ó, eu não vou falar de Jesus para fulano porque não adianta. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Eu não vou falar de Jesus para ciclano porque ele é teimoso, ele não vai aceitar. Essa pessoa não vai gostar. A gente pensa assim, a gente já sabota a nossa pregação antes dela começar. Eu não sei se vocês já pensaram dessa forma, né, em relação a alguém, mas eu já pensei várias vezes. Esse daí nem vale a pena mais, porque várias vezes eu já falei e não adiantou. Às vezes a gente sabota a nossa pregação. E aqui a gente tem um pregador de má vontade que uma frase dele salvou uma cidade inteira. E eu aprendo muito aqui, meus irmãos, no seguinte sentido: nunca menosprezem o poder da palavra de Deus. Nunca menosprezem o poder de uma pregação. Nunca menosprezem. Nunca menosprezem. Porque a gente vê aqui, como falei, um pregador de má vontade pregou uma frase e 120.000 pessoas se converteram. Imagina o que Deus pode fazer então através de alguém que quer e que ora pela conversão das pessoas, entendem? Alguém que realmente quer que as pessoas sejam salvas. Então, nunca menosprezem uma pregação de vocês, um testemunho de vocês, quando vocês querem transmitir algo de Deus para alguém, não menosprezem, porque essa pessoa pode sim se converter, entende? Então, não menosprezem isso. E aí o versículo 10, nós anotamos ali. Deus viu a conversão e cancelou a destruição. Porque Deus é assim, irmãos. Deus é assim. Deus, ele muitas vezes ameaça através da pregação, através das profecias, ok? Mas a intenção dele nas ameaças não é de fato executar aquela destruição. O que ele deseja é o arrependimento nosso e a nossa conversão. O que ele deseja é a nossa salvação, entende? Mas, quando a palavra de bênção não resolve, então ele coloca o machado na raiz, né? E aí ele diz, se tu não tomar jeito, já era para ti. É isso que ele está dizendo para Nínive. Mas como eles se converteram, não tinha por que ele destruí-los, entende? Porque eles fizeram aquilo que ele queria, que era a conversão. Então, Deus cancelou o juízo, porque o nosso Deus é um Deus que deseja salvação e não destruição, tá bom? O Deus da Bíblia, ele deseja salvação, ele não deseja destruição. A destruição é o plano B. Se as pessoas, não se convertem, não se arrependem, no tempo que elas têm de vida, infelizmente, elas sofrem o dano que é a destruição. Mas Deus quer a salvação. Então, o que fica de lição para nós nesse capítulo 3, meus irmãos, é que uma pessoa de má vontade, transmitindo uma palavra de Deus, ainda assim pode salvar uma cidade inteira. Irmãos, eu acredito que todos os profetas da Bíblia gostariam de trocar de lugar com Jonas aqui. Por exemplo, o profeta Jeremias, que foi um profeta que ele pregou a vida inteira e as pessoas não se converteram. E ele chorava pela cidade, ele chorava. Sabe aquele livro de Lamentações de Jeremias? Já viram que tem esse livro, né? Não sei se vocês já leram. Mas esse livro é ele chorando pela cidade, porque ele tinha avisado o povo, olha, a Babilônia vai vir, o rei vai vir e vai destruir, então se arrependam. Mas ninguém acreditou na pregação dele.
E aí aconteceu, né? E isso ele pregou durante anos. As pessoas tiraram ele para louco, né? E sofreram o dano. Eu tenho certeza que Jeremias gostaria de trocar de lugar com Jonas aqui no sentido do sucesso que teve a mensagem, entende? Porque Jonas, né, como falei, pregou uma frase e 120 mil pessoas se converteram. Nisso a gente vê também, né? Ô irmãos, vamos evangelizar, vamos pregar. Uma frase pode mudar a vida de uma pessoa. Um post na internet pode alcançar alguém. Eu lembro que uma vez eu li um livro, tem um homem na história da igreja, que é o George Whitefield. George Whitefield. Esse homem ele é muito conhecido na história da igreja, George Whitefield. Ele pregava nas ruas, assim, ele subia em cima de um cavalo e ele ia de cidade em cidade pregando, assim, para as pessoas, né? E multidões se converteram através da vida desse homem. Era um avivalista, né? Como a história da igreja chama, né? Avivalista. Esses que pregavam para multidões e multidões se convertiam. E aí ele estava numa cidade e normalmente uma família recebia ele quando ele ia pregar numa determinada cidade. E todo mundo sabia como ele agia. Na casa que ele ficava, normalmente ele ia lá e conversava, né, de forma séria sobre a conversão e salvação da vida das pessoas que estavam naquela casa, entendeu? Ele conversava com as pessoas, pregava o evangelho para elas ali, né? Já que ele podia se hospedar, se alimentar lá, então ele tinha essa conversa séria a respeito da salvação das pessoas. Só que aí ele ficou na casa de uma família que eles estavam desviados, eles estavam afastados da igreja, afastados dos caminhos do Senhor. E eles sabiam como é que ele agia, entendeu? E até o último dia, eles ficaram surpresos porque ele não tinha falado em particular com ninguém ainda sobre salvação, ok? Aí chegou o último dia e ele foi embora. E ele não falou sobre salvação com nenhum deles. E eles ficaram surpresos, né? Tá. Aí quando vê, eles foram lá no quarto que ele tinha ficado. E ele escreveu num azulejo lá um versículo. Aquele versículo que diz assim, ó, de Jesus pro jovem rico: só te falta uma coisa. Vocês lembram disso? Lembram desse versículo ou não? Até que o jovem rico falou: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna, lembra? E aí Jesus falou: falou os mandamentos, né? Ele diz: isso eu faço desde sempre, né? Ou seja, nasceu na igreja, entre aspas, né? Isso eu faço desde sempre. Aí Jesus falou: só te falta uma coisa. E ele escreveu isso no azulejo: só te falta uma coisa. Aquela família leu essa frase no azulejo que ele deixou escrito lá: só te falta uma coisa. E a família toda começou a chorar na hora e eles se reconciliaram, voltaram para Jesus. Olha o que uma frase, irmãos! Olha o que uma frase pode fazer na vida de uma pessoa. Vocês entendem isso? Só te falta uma coisa. Foi suficiente para eles se converterem de volta, né? Então, irmãos, compartilhem, sabe? Eu vi que o Luiz faz isso direto, né? Manda mensagem todos os dias, né? Pode ter certeza, irmão Luiz, continua fazendo isso, porque isso faz a diferença na vida das pessoas. Pode ser que as pessoas não leiam todos os dias, mas pode ter certeza que um dia que a pessoa tiver mais sensível e a pessoa lê e dá atenção para tua semente, aquilo ali vai ser suficiente para a pessoa se converter. Então, não deixem de semear. Não deixem de semear. Não deixem de semear. Porque uma semente nossa, ok? Uma frase nossa pode, converter muitas pessoas. Vocês lembram daquele testemunho que eu falei da pandemia, que eu entreguei as cartas nas casas? Eu falei isso para vocês ou não? Vocês lembram disso ou não? Não? Na época da pandemia, eu morava num condomínio. Era apartamento, né? Morava num condomínio. E aí eu pensei, né? Deve estar todo mundo desesperado aqui, né? Achando que é o apocalipse. E aí eu peguei, irmãos, eu só tinha R$70 na conta. E era pandemia, imagina. Era R$70 só que eu tinha na conta. E eu escrevi uma carta. Né? A punho. Eu escrevi uma carta porque eu pensei, as pessoas só vão, se as pessoas verem que é a mão, elas vão ler porque elas vão pensar que eu gastei tempo para escrever para elas. Aí eu escrevi uma carta à mão contando o meu testemunho. E aí eu fui no Xerox
e imprimi. Bah, torrei todos os 70 reais. Imprimi não sei quantas cartas lá. Torrei tudo, irmãos. Os 70 reais, tudo que eu tinha, eu gastei naquelas cartas. E aí, o que acontece? Como o ar tinha que circular, as portas das torres, né, lá do condomínio, elas ficavam abertas. Então não precisava usar a tag para a porta abrir, entendeu? Porque eu não poderia entrar em todas as torres, vocês estão entendendo? Mas como eles deixaram a porta aberta para o ar circular e não ficar o vírus no ar, né? Como as portas estavam abertas, bah, foi a minha chance, entenderam? E eu fui em cada apartamento colocando a cartinha embaixo da porta. E eu só ouvia os cachorros brabo dentro, né? E aí eu botei a cartinha ali com o meu testemunho embaixo de todas as portas. Era mais de 200 apartamentos que tinham lá, mais de 200. E eu coloquei, né? Levei um tempão para fazer isso, subindo, descendo escada, era 4 andares, cada torre, né? Enfim, terminei. Chegou, irmãos, na semana, tô lá no pátio, quando vê uns menininhos, gurizinhos assim, né? Estavam na rua brincando, no pátio, assim, do condomínio brincando. E eles disseram, olha lá, ó, aquele lá era aquele que jogava futebol, tinha o sonho de ser jogador de futebol, e ele se converteu, Jesus entrou na vida dele. Eles falaram bem assim, irmãos, os gurizinhos, né? Na hora, irmãos, veio na minha cabeça a cena, os pais pegando a carta e lendo para toda a família. Vocês estão entendendo? E lendo para toda a família o testemunho. Ali eu tive só uma prova só de que alguém tinha lido e de que aquela palavra tinha alcançado alguém. O síndico do condomínio pegou a minha carta e colocou no mural lá na frente do condomínio, para que cada pessoa que entrasse olhasse lá a carta. E aí o rapaz que trabalhava lá limpando o condomínio, né, de zelador, ele pegou a carta, irmãos, ele levou para casa, porque lá na casa dele ele tinha um irmão dele que era usuário de drogas, né? E aí tinha um rapaz que ia sempre lá se drogar. E ele entregou a carta para esse rapaz. E disse para ele, ó, lê essa carta aqui, tu vai ver que vai fazer diferença na tua vida. O rapaz pegou a carta e o rapaz não conseguia ler a carta. Não conseguia, ele tremia assim, não conseguia ler a carta. Aí sabe o que ele fez? Ele subiu um monte, subiu o Morro Santana aqui, foi lá em cima, se isolou para conseguir ler a carta. E ele leu a carta lá que contava o meu testemunho. E disse que ele chorava. E ele ficou vários dias sem conseguir usar droga depois de ler o testemunho. Imagina, irmãos, ele nem viu a minha cara, eu acho. Eu não sei se eu botei a foto ali. Acho que eu botei a foto, por isso que saiu cara, porque era colorida a impressão. E, irmãos, ele leu o testemunho e olha, ele ficou dias ali sem usar droga. Não sei como tá a vida dele hoje. Mas olha o que um testemunho pode fazer na vida de uma pessoa. Vocês entendem? Então assim, ó, irmãos, semeiem, porque vale a pena. Amém, irmãos?